Fala galera, beleza? Olha só, tô falando um pouquinho baixo, porque o que acontece? Eu tô aqui dentro da plataforma Descomplica. Dentro da plataforma não, né, gente? Dentro do estúdio da plataforma Descomplica, que é uma plataforma de cursos online. Então olha só, a gente vai gravar com o pessoal e aqui é o estúdio, olha só, vem comigo aqui, ó. E o negócio, ó, que maneiríssimo. Aqui é o estúdio. E aí, ó, tem o estúdio 1 aqui, que ó, a gente vai gravar o programa. Aqui, ó, olha só, se você vir aqui rapidinho comigo, ó. Tem o professor gravando lá. O professor tá gravando aula lá ao vivo. E é isso aí, a gente vai vir aqui pro estúdio 1, que vai ser onde o programa vai rolar. Olha que maneiro, ó. Vem comigo. Vamos gravar aqui, ó. Aqui eu já posso falar um pouquinho mais alto. A gente vai gravar aqui, nesse sofazinho. E a gente vai falar com o Matheus Pires, que é gerente pedagógico aqui da plataforma Descomplica. E olha que maneirinho, cara. Primeira vez que eu vou fazer o programa com o quê? Canequinho, bebendo aquela água. Estilo Gentili. Você não quer? Fala galera, viralizando na área, e hoje nós vamos falar sobre ensino à distância. Cada vez mais os brasileiros têm utilizado a internet para poder aprender idiomas, estudar para o vestibular, para concurso público e até para passar em universidade. Então, para entender um pouquinho sobre esse universo dos cursos online, a gente veio até os estúdios da plataforma Descomplica para conversar com o Matheus Pires, que é gerente pedagógico da plataforma. Tudo bom, Matheus? Tudo certo, Alan. Explica pra gente como é que funciona essa questão do curso online. Vamos lá, Alan. Hoje o conteúdo na internet ele pode estar de duas formas diferentes, né? Como todo cursinho online geralmente começa com um conteúdo liberado no YouTube, né? Então, assim como o Descomplica também surgiu do Marco Fisben, nosso fundador, gravando suas aulas e colocando no YouTube, e aí entendendo o sucesso das suas aulas, da maneira que a aula performava com os alunos. E aí, quando o curso começa a crescer, começa a ter uma notoriedade no mercado, ele muitas vezes cria a sua própria plataforma e aí começa a cobrar por esse serviço. Foi o caminho natural do Descomplica e o caminho de vários cursinhos online hoje no Brasil. Tiro 1000, sou classificada, o Enem seleção natural. Abre o olho, tua vaga eu pego e te ganho de lavada. Lambo na tua cara, sai pra lá, sua reprovada. O Marcos, ele começou como um youtuber ou não? Ele já tinha um curso e... Esse nome youtuber talvez seja um pouco mais recente do que na época, né? Existiu a plataforma do YouTube e ele tinha essa inquietação de por que aulas boas, com professores bons e conteúdo bom só chegam em classes A e B, né? Por que eu não posso entregar o conteúdo de qualidade, uma aula boa, para as classes C, D e E? E ele começou a gravar suas próprias aulas, no início super artesanal, e colocar no YouTube. Isso foi fazendo sucesso e ao longo dos anos ele foi chamando outros professores para fazer parte, chamou história, chamou redação e foi montando o time de professores. Quando ele entendeu que existia uma robustez suficiente para criar um produto, ele criou a plataforma Descomplica e aí começou a cobrar por esse conteúdo. Entendi. Agora, quando a gente fala de curso online, obviamente, né, que tem a questão de você poder estudar em casa, e isso já é uma comodidade. É o que a gente mais pensa na hora de comparar o estudo online para o estudo presencial. Mas quais são as outras diferenças? Quais são as outras oportunidades boas que a pessoa que faz o curso online tem? Vamos lá. De fato, a primeira é com certeza essa, né? Você não precisa sair de casa. Então, hoje, nas grandes cidades, você não precisa pegar trânsito, não precisa passar por violência, qualquer tipo de coisa para chegar no seu cursinho, né? A outra também um pouco ligada a isso, que você pode viajar, você pode ter uma mudança na sua rotina e continuar seguindo o planejamento do curso, não mudar a sua rotina. E mais no dia a dia de assistir às aulas, no curso online você consegue voltar à aula quantas vezes você quiser. Então, se é uma aula que você tem um pouco mais de dificuldade, como matemática, como física, que geralmente é o calcanhar de Aquiles dos alunos, você pode assistir a mesma explicação quantas vezes forem necessárias. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Alex Ramoa, sou professor de matemática do Descomplica e estou aqui justamente para falar sobre essa prova de matemática, que é a que causa o maior índice de erros na prova do Enem. E por causa disso, ela abaixa muito o TRI. Óbvio que você pode usar as ferramentas do Descomplica para pedir para o professor explicar de novo e tudo mais, mas muitas vezes a gente tem alguns alunos muito tímidos, né? Tanto no presencial quanto no online, e a barra
ali de rolagem, você pode voltar quantas vezes quiser, sem atrapalhar a aula de ninguém, sem ninguém saber que você está com aquela dúvida, então isso facilita com certeza para grande parte dos alunos. A diferença entre o comprimento horizontal, que nós já aprendemos que é 2A, e o comprimento vertical, que nós já aprendemos que é 2B, é igual a metade do vertical, é igual a B. Foi só isso que ele disse. Transcrever do português para matemática. Nada demais. Agora, o pessoal consegue assistir a aula ali no ao vivo, né? No tempo real, mas também tem a questão do ficar gravado e o cara vai lá e consegue acessar a hora que quiser. Mas quando está no ao vivo, o pessoal consegue fazer perguntas na hora para o professor, igual na sala de aula? Exato. A gente tem a aula ao vivo, né? Então, se você quiser, você pode assistir em tela cheia e nada mais te afeta, ou seja, nenhuma outra funcionalidade do Descomplica te afeta, você está assistindo a aula em tela cheia, mas se você quiser, a gente tem mais 2 abas na lateral, que é a aba de perguntas e a aba do chat, né? Então, o chat, na prática, é a interação entre alunos, eles podem conversar entre si, comentar sobre a aula, sobre alguma piada que o professor fez, ou alguma curiosidade que eles tenham entre si. É uma ferramenta de sociabilização entre eles. E a gente tem a aba de perguntas, que você pode enviar suas perguntas, e a gente tem um time de monitores do Brasil inteiro que estão respondendo essas perguntas. Ao mesmo tempo, você, aluno, pode curtir a dúvida alheia. Então, você pode não ter a dúvida, mas a partir do momento que você viu que tem uma dúvida parecida com a sua, você curte aquela dúvida. As dúvidas mais curtidas são transmitidas para o professor ao vivo no estúdio. Então, ele responde a sua dúvida e é de todas as pessoas que curtiram aquela dúvida. Entendi. Então, fica um consenso geral na dúvida, Exato. Aí vai pro professor, ele responde ali no ao vivo, né? Muito pouco provável de cair qualquer assunto no Enem que você nunca ouviu falar. Os assuntos que são cobrados, as frases tema, as propostas de redação são sempre em cima de assuntos sociais, políticos, econômicos, científicos, coisa que sai na mídia, que todo mundo discute o tempo todo, toda hora. Muito pouco provável de cair algum tema que você assim... Caramba, nunca ouvi falar sobre isso. Diria até que impossível. Como é que é esse mercado hoje no Brasil? Como é que funciona? O pessoal já perdeu um pouco desse preconceito do curso online? Já está conseguindo assimilar melhor essa ideia? O preconceito com o EAD, com os cursos online, vem diminuindo na mesma onda que a internet vem resolvendo esse preconceito também, né, dos usuários. Então, há 10 anos atrás, muito provavelmente você tinha medo de colocar os seus dados, o seu cartão de crédito, enfim, senha, na internet. Hoje em dia, esse medo não acontece mais. Provavelmente, seu navegador já tem todas as suas informações e quando você vai comprar alguma coisa, você só aperta com um clique. Então, a partir do momento que o público brasileiro vem perdendo esse preconceito com a internet, os cursos online vêm perdendo junto. Obviamente, a gente também tem os resultados que a gente vem mostrando, todos os cursos online, não só o Descomplica. Além disso, em conjunto, a gente tem alunos sendo aprovados nas principais carreiras do Brasil, né, nas mais difíceis. Então, a gente tem aluno passando em medicina, em engenharia, em direito. Isso claramente vai mostrando para as pessoas que dá para chegar no resultado se tiver foco, se tiver disciplina para seguir o estudo online. E vocês dão esse feedback também, porque eu vejo muitos cursos presenciais, colocam outdoor na rua, aquela coisa, aluno tal passou em medicina, tal. Vocês também fazem isso com os alunos, assim, de uma forma online, de repente? Exato. A gente tem uma série no YouTube que é Família Descomplica, que são casos que a gente tem muito orgulho de alunos que estudaram com a gente, foram aprovados nas suas carreiras, né, nos seus sonhos. Então, a gente trata de uma forma humanizada, ver os alunos, entender cada uma das situações, entender quem eram esses caras e como que eles chegaram nos seus objetivos. Dá bastante orgulho, tanto pra gente quanto pros outros alunos. Medicina você quer, engenharia você quer, mas você não leva jeito. Então Descomplica, você vai fazer direito. Eu já falei que o pança é top, a Lara é poderosa, Rafa deixa o Marco voltar. Legal. Agora, sim, ambiente de internet é um ambiente, assim, muito dispersivo, né? O pessoal tá lá, daqui a pouco dá um alt tab, já tá no Facebook, já tá numa rede social e tal. Como é que vocês fazem para prender esse aluno no conteúdo de vocês? Claro, é um conteúdo audiovisual, mas como é que vocês fazem para não ficar aquela aula que eles teriam dentro de sala de aula? Isso é um grande desafio, né? Tentar fazer o conteúdo da maneira mais divertida e lúdica possível, ao mesmo tempo entregando educação, entregando o objetivo do aluno, né? Temos hoje uma grande missão. A gente ficou vendo na internet bombando meme assim. Tenho pena do professor de história que vai ter que explicar o Brasil daqui a 20 anos. Querido, a gente decidiu aceitar esse rojão e explicar hoje, de forma resumida, o que aconteceu nesses últimos anos. Mas eu não vou fazer isso sozinho. Eu trouxe um amigo meu, inclusive ele tá me ligando. Só um instante que eu vou atender. Opa, Hansen, tranquilo?
Fala, João, como é que você tá? Tá bem? Tô tranquilo, cara. Tá me ouvindo bem aí? Tô te ouvindo bem. Tá sentado? Eu tava com um pouco de pressa e tal, mas vou sentar porque pra falar com você sempre um prazer. Eu posso te pedir uma ajuda? É rápido. Você pode enumerar pra mim, rapidamente, fatores que explicam, de forma bem resumida, bem simples, a confusão política brasileira nos últimos 4 anos? Você só pode estar brincando. Ninguém vai conseguir explicar isso no futuro. Você quer que eu explique agora? A gente tem os recursos audiovisuais que sempre nos ajudam. Então, vídeo, GIF, a gente brinca bastante com isso, é a nossa marca. A gente não diz isso quando conhece uma pessoa? Invista na sua introdução para você já chegar chegando e mostrando. Não tô aqui de brincadeira. Aprendi isso tudo com o Descomplica. Entendeu? Depois você parte para o desenvolvimento. A introdução é feita em um parágrafo apenas. Quando você vai para o desenvolvimento, você pode escrever de 2 a 3 argumentos. Valadares, o que você acha melhor, 2 ou 3? Não sei. Você decide? A gente gosta de fazer esse tipo de coisa, então paródia com os sucessos que estão acontecendo, mapas mentais que são lidos ao mesmo tempo que os mapas mentais vão sendo desenhados, plantões Descomplica, são todas formas que a gente encontrou de entregar o mesmo conteúdo de forma diferente, né? Então, assim, quando eu vou revisar a genética, eu não preciso revisar da mesma forma que eu tive na live, né? Eu posso revisar de uma forma completamente diferente, seja com mapa mental, seja com uma paródia, ou um exercício um pouco mais estudo de caso. Vocês chegam a utilizar essas linguagens de internet, tipo memes? Com certeza. Nossa, a gente usa e abusa. Uma das principais vantagens do nosso público é jovem, e jovem geralmente está super aberto à novidade, né? Então a gente pode tentar, a gente pode errar, a gente pode mandar bem, mandar mal, então a gente está aberto a isso, a internet está aberta para isso. Os likes e os dislikes vão subindo muito rápido para a gente entender o que tá bom e o que tá ruim. Então, com certeza, a gente usa e abusa dos recursos. A coisa pegou fogo pro governo Dilma, que estava vivendo o final do primeiro mandato, e teve enormes dificuldades em 2014 para se reeleger. Você lembra de 2014? Ela conseguiu se reeleger, mas já muito enfraquecido. Como é que funciona essa questão do feedback do aluno, né? O pessoal que tá gostando do curso, como é que eles entram em contato com vocês para poder falar que tá indo bem ou que tá indo mal? Como é que é? A gente tem o setor de felicidade do aluno, que é o setor que na prática recebe qualquer tipo de reclamação, elogio, sugestão dos alunos, e esse setor é super conectado com todo o resto da empresa, né? O fluxo é grande de troca, tanto da gente com eles, deles pra gente. Então eles sempre filtram e fazem as médias, enfim, as métricas mais importantes e passam para o time pedagógico, passam para o time de tecnologia, como que a gente pode melhorar a experiência do produto. Porque no fim, nosso trabalho é basicamente esse, melhorar a experiência do aluno e fazer com que ele chegue no seu resultado. Agora, se engana quem pensa que ensino à distância é coisa de preguiçoso, né? O cara, para poder aprender, de fato, ele tem que ter um comprometimento, né? Vocês prezam por isso também? Com certeza. A gente tem uma disciplina aqui no Descomplica que a gente chama de GEP, que é a sigla para Guia do Estudo Perfeito, onde a gente, uma vez por semana, ensina ao cara como que ele tem que estudar. Então, a gente ensina foco, a gente ensina concentração, a gente ensina como montar uma rotina de estudos. E a audiência dessa aula é sempre uma audiência super relevante, ou seja, isso mostra que os alunos, de fato, precisam dessa aula como uma forma de ajuda, de motivação. A gente tem módulos de motivação, a gente chama alunos que já estudaram pelo Descomplica, hoje estão nas suas faculdades, hoje já estão nas suas carreiras. Então, é uma forma de mostrar para os alunos, olha, é difícil, ninguém está dizendo que não é difícil, acordar 8 horas da manhã sozinho e ficar em casa no seu computador não é fácil. Você ter uma turma, talvez seja mais fácil você criar essa rotina, mas isso não é impossível. Vem com a gente que a gente explica como é que a gente faz isso. A gente tem o professor Eduardo Valadares que estuda isso, ele é mestre nisso, né? Então, passar esses ensinamentos de como ter o melhor rendimento nos estudos. Habilidades como ter mais autocontrole, ter disciplina, ter mais concentração e foco na hora de estudar, saber gerenciar o seu ambiente de estudo, saber, inclusive, memorizar melhor aquilo que você estuda. Nosso Guia do Estudo Perfeito é fantástico. E, Matheus, vocês acham que isso acabou criando uma nova oportunidade para os professores também? Porque o cara ia lá, estudava para ser professor convencional em sala de aula. Existe algum tipo de especialização que o professor convencional precisa ter para poder dar uma aula online? Toda vez que eu convido algum professor novo para dar aula no Descomplica, sempre rola primeiro um estranhamento de mas eu nunca dei aula para câmera, eu vou ficar nervoso, né? E tudo mais. E eu sempre digo que quem dá aula bem, ou seja, quem flui bem no presencial, não costuma ter problema no online. Eu estou aqui há 2 anos e meio no Descomplica, eu nunca tive um caso de algum professor que era muito bom no presencial e não se deu bem com a câmera. Obviamente, no início demora um pouco para se adaptar, se acostumar a olhar para a câmera, né? Não olhar para o nada. Mas com a criação dos cursinhos online, né, com o crescimento dos cursinhos online, hoje a gente tem uma valorização do professor, né, e o surgimento quase de um professor estrela que a gente não via há 20 anos atrás. Né?
Alegria! Alegria! O Odinha adora assustar você, não é? Caganeira. Caganeira, cagar. Adoro falar isso, cagar. Veio ácido. Agora, vocês fazem algum evento presencial para essa galera ter contato com o professor lá, que ele é fã? A gente faz de 4 a 5 vezes por ano alguns encontros. Ano passado a gente fez no Rio, Brasília, Fortaleza e São Paulo. E são encontros que dá para ver o quanto que a gente está fazendo diferença na vida desses alunos, né? E os professores sempre ficam muito assustados, né? Porque eles têm essa rotina de presencial, né? Eles vieram todos do presencial. E aí o aluno do presencial não tem até tem esse carinho, mas como está ali toda segunda-feira com o mesmo professor, não demonstra tanto, né? Os nossos professores, como são sempre vistos de forma online e estão ali presencialmente, é quase como se eles estivessem vendo uma Ivete Sangalo. Popstar, né? Um popstar. E tem foto, fila para foto, pede autógrafo, fila para autógrafo. Pede foto, eles querem foto e querem contar a história. Ah, você me ajudou a aprender Oriente Médio, que eu nunca aprendi. Ou então, nossa, física com você é completamente diferente do que eu tive na vida inteira. Pô, isso dá muito gosto de fazer parte, né? Fazer parte do crescimento dos alunos, fazer parte de alunos que não valorizavam a educação, valorizar a educação. Na última vez que eu saí do evento, eu mandei uma mensagem para o time de professores e falei assim, gente, olha o que a gente está fazendo com a educação. Né? O país passando por tanta dificuldade, por tanto desvio, e a gente aqui com educação, falando de mitocôndria, falando de genética, tá fazendo o olho desses meninos brilharem. Não tem preço que pague isso. Ei, caramba, travou, pera aí. Opa, peraí só um instantinho. Consegui. Voltou! Estamos de volta aqui com o Matheus Pires, que é gerente pedagógico da plataforma Descomplica. E agora, Matheus, explica pra gente. O pessoal não precisa ser autodidata para poder estar fazendo um curso online, né? Não precisa ser autodidata. A gente tem nosso planejamento de estudos, semana a semana, dizendo para ele qual a ordem dos conteúdos que ele tem que assistir, indicando qual o próximo, se ele completou. E uma novidade desse ano que a gente lançou são os testes de verificação. Então, o que é isso na prática? O aluno, sempre que termina um módulo, né, sempre que ele termina de assistir algum grupo de conteúdos, ele responde alguns testes rápidos, bem rápidos mesmo, assim, pergunta rápida com 3 opções de resposta, para ver o quanto que ele aprendeu daquele conteúdo. Né? Então, no final desses 10 testes, ele recebe uma nota, e uma nota comparando ele com todos os outros alunos que também responderam esse teste. Com isso, é um bom parâmetro para entender o quanto que ele absorveu daquele conteúdo ou o quanto que ele precisa assistir, talvez, com outro professor ou outra mídia, né? Então, assistir uma aula gravada, ele assistiu uma aula ao vivo, agora ele pode assistir uma aula gravada, ou buscar na plataforma outro módulo sobre aquele determinado assunto. Competência é a forma de estabelecer as relações que estão sendo pedidas ali. Ou seja, como que os 5 eixos temáticos, eles são abordados nas 4 diferentes áreas. É mais ou menos você saber. A gente tem semanalmente, quinta-feira a gente lança sempre uma avaliação semanal, que são 10 questões de cada disciplina. Também o aluno pode sempre se comparar com os alunos se ele quiser, então ele coloca lá no final da avaliação a faculdade que ele tem interesse, o estado dele e a carreira que ele quer fazer. Então ele consegue ver o ranking dentro do Descomplica, qual seria a posição dele, né? Então no final da avaliação ele consegue colocar qual a faculdade dele, qual a carreira que ele tem interesse em fazer e se comparar semanalmente como ele está com o universo Descomplica daquela carreira. Então assim, só para eu entender, não é só a coisa de saber se ele está indo bem, qual é a nota dele naquela avaliação. Vocês também pegam esse resultado e veem em que lugar ele está mais fraco. Exato. E aí coloca, olha, então, cara, assiste a aula tal, a aula aqui que você deu um pouquinho de mole aqui. Ele consegue ver na nossa plataforma quantas horas ele estudou de cada disciplina. Você já ouviu falar, estudou isso? Tem alguma aula gravada de elipsoide? Não. Por quê? Porque o Enem não está preocupado, porque nem você, nem ninguém sabe. Então ele está colocando todo mundo em iguais condições. É nessa hora que você fala, peraí, se ninguém sabe, isso aqui vai ser absolutamente simples. Ele vai me dar uma explicação, eu vou interpretar e vou fazer. O aluno, o jovem, ele tende a estudar o que ele gosta mais. Né? Então, o cara de humanas, ele tende a estudar história, geografia e português, porque ele já sabe aquilo, ele se dá bem, ele geralmente gosta do professor, ele acha as aulas mais interessantes e vai negligenciando matemática, física, e a nossa plataforma dá o extrato para ele para mostrar, ó, você não está indo bem na avaliação semanal, você não está estudando a quantidade de horas que a gente está indicando, matemática e física vai te custar caro lá na frente, é melhor você
desde agora, voltar a estudar matemática e física. E isso a gente tem o feedback dos alunos, que isso acorda muito eles, né? Como é que é essa questão desse feedback deles para vocês? Eles vão lá, falam que olha só, cara, a aula tá bacana, tá legal, mas eu preciso que vocês melhorem um pouquinho nisso aqui. Como é que vocês recebem isso e como é que vocês fazem para tentar melhorar? A gente tem algumas formas, né? Como eu falei anteriormente, a gente tem um chat rolando durante a aula. Então, um dos meus trabalhos frequentemente é ficar lendo esse chat, né? Aluno jovem é muito sincero, né? Então, assim, fala o que pensa e ali eu coleto muito feedback em tempo real do que está acontecendo na aula. Além disso, a gente tem na barra inferior, na direita, para os alunos, em todas as aulas, as reactions, né? As reações. Então, a gente tem 5 tipos de reações. A gente tem raiva, perdido, tédio, hahaha e demais. Então, o aluno, durante a aula, pode marcar quantas reactions ele quiser. Quase como uma reação do Facebook ou do Instagram, que eles já estão acostumados a usar. Então, isso na massa, quando a gente pega no final de uma aula, eu consigo ver qual minuto teve um pico de demais. Ou seja, uma explicação que os alunos gostaram muito do determinado professor. Ou qual pico teve um pico de tédio. Eu já posso dar um feedback para o professor para, na próxima vez que ele der essa aula, ele correr um pouco mais com a matéria naquele ponto. Então, é um feedback real, tanto qualitativo, né, de ler o chat e ver o que eles estão falando, tanto quantitativo, que é pegar os indicadores das reactions, né, das reações, e medir e passar isso direto para o professor. O meu contato é muito próximo com os professores. Eu ligo para eles o tempo todo para passar para eles, sua melhor aula foi essa aula aqui não foi tão legal, o que aconteceu? Quer que eu assista? Vamos assistir junto para ver o que a gente pode fazer para melhorar. E assim a gente vai crescendo dos dois lados, tanto os alunos quanto os professores. Existem vários outros tipos de linguagens. A linguagem matemática, a linguagem das artes, a linguagem das ciências, as línguas estrangeiras. Tudo isso pode ser cobrado de você. E os professores que dão aula aqui, eles ficam exclusivos para a plataforma ou eles também dão aula presencial para poder não perder essa coisa do professor de aula, de sala de aula? Como é que é isso? Exato. A gente tem 2 professores que são nossos, fixos, mas a grande maioria são professores que também estão no presencial e a gente entende que isso é muito importante para estar em contato com o aluno ali, para estar sempre pegando feedback, para estar em contato com esse público, com essa galera de 17, 18 anos. Então, sim, isso é muito importante com a gente, tanto o time do Rio quanto o time de São Paulo. A gente tem um time em São Paulo também, que dá aula no vestibular, a gente tem um estúdio lá. Então, esses 2 times estão nos seus grandes cursinhos presenciais, tanto aqui do Rio quanto de São Paulo, e isso a gente julga como muito importante. Coerência textual. Valadares, eu preciso ser coerente? O que é isso? 2 explicações. Primeiro, ser coerente é dizer, obviamente, tudo aquilo que você pretende discutir do início até o fim sem mudar de opinião. Você não pode começar defendendo um lado, daqui a pouco você defende um outro, que daqui a pouco defende um outro. Isso se torna, né, uma redação tanto quanto incoerente. Vocês têm a plataforma, mas vocês também estão em aplicativo, é isso? O aluno consegue estar ali no celular estudando? Explica um pouquinho pra gente. A gente tem o aplicativo Descomplica, que é tanto para Android quanto para Apple, né, tanto para iPhone. E o aluno tem basicamente as mesmas funções, né, que o desktop tem no aplicativo. Além disso, ele pode acessar o Descomplica pelo próprio navegador dele no celular dele. Então, assim, as funcionalidades de você conseguir assistir as aulas pelo aplicativo é 100% do site, né? A vantagem do aplicativo é que você consegue baixar a aula e a gente chama de na mochila, que você pode baixar a aula e assistir a aula depois, seja no metrô, seja no ônibus, um lugar que você está sem o seu 3G, não está conectado, mas mesmo assim você consegue assistir a aula. Vocês têm aquela funçãozinha de podcast? Só o áudiozinho para o cara poder acompanhar ali, que você falou, o metrô é bacana, né? O cara de repente tá só ouvindo aqui. Mas ele consegue baixar a aula e assistir. Não é o nosso foco principal o podcast, a gente entende que a aula visual é muito importante, porque tem o quadro negro, né? Tem os recursos visuais, que os professores desenham, botam as fórmulas, botam, enfim, os mapas. Então o cara consegue baixar essa aula e assistir essa aula offline. A cada uma ligação que você faz a mais, ele aumenta o preço em 10 centavos. Isso garante que vai ser uma reta lá. Matheus, vocês têm como desafio despertar a vontade do aluno de estudar, né? Como é que vocês fazem isso? A gente tem um tipo de aluno que nunca teve acesso à educação regularizada, né? Então, a gente tem muitas escolas públicas e muitos lugares que a educação não chega com qualidade. Então, para esse aluno, eu diria até que é um pouco mais fácil, porque a gente está entregando conteúdo bom, com professores ótimos, de forma regular. Então, encantar esse aluno, eu diria que a gente está encantando ele com o conteúdo, né? A outra parte é como a gente vai encantar esse aluno que já está
ouvindo a mais do mesmo, ele está tendo aula de Revolução Francesa há anos, tem o caso que você falou do aluno um pouco mais velho, que já está desconectado do ensino médio. E aí entregar o mesmo conteúdo que a gente tem que entregar, porque é o que o Enem vai cobrar, da forma mais lúdica possível, da forma mais interessante possível. E aí a minha meta de trabalho é justamente essa, como eu incentivo os professores a não dar a mesma aula que eles deram ano passado, a não dar a mesma aula que eles deram em 2017. E você pode ter certeza que a gente faz isso aqui muito bem, né? Entregar conteúdo da maneira que o aluno não está acostumado a ouvir. Então, a melhor coisa que eu leio no chat é tipo, nossa, eu vejo aula de movimento uniforme retilíneo há 5 anos e nunca entendi, e dessa vez eu estou entendendo tudo. Então, é sempre diferente, né? Sempre uma maneira diferente de passar o conteúdo, né? Sabe uma coisa engraçada, João? Eu lembro que a Odebrecht foi chamada de a delação do fim do mundo. Você lembra disso? Eu lembro. Gente, quem achou que a da Odebrecht era o fim do mundo, quando viu a do tio Joesley chegando, filho... Parece muito com a situação de crise política que a gente já teve no passado, no primeiro período de democracia que o Brasil viveu lá nos anos 40 e 50, né, na época do Vargas. Agora, o pessoal que está em casa, que está procurando um curso online, qual é a dica que você daria para a galera avaliar bem o curso e poder se inscrever? Acho que é muito importante você analisar quais os recursos que cada uma das plataformas te oferece, né? Cada uma das plataformas te entrega. Aqui no Descomplica a gente tem as nossas aulas grátis, que são na prática aulas abertas, que o aluno pode ter um primeiro contato com o Descomplica. E nessas aulas a gente fala muito sobre a plataforma. Então, um bom primeiro passo talvez seja pesquisar na internet o que você vê sobre cada um dos cursos, né? Entrar no canal do YouTube, eu não conheço nenhuma plataforma paga, talvez, acho que não conheço, que não tenha um canal no YouTube. Então, dá uma olhada no canal do YouTube, vê o time de professores. Professores são as pessoas que você vai olhar o resto do ano inteiro. Então, escolher um bom time de professores é uma forma de você dar um tiro mais certeiro. E lembrando que as plataformas têm 7 dias de uso, né? Então, você pode assinar e se você não tiver tão satisfeito, você pode voltar atrás, né? Pedir cancelamento. Então, olhar os recursos, analisar o preço. Não esquece que são 12 meses de contrato, né? Digo assim, são 12 meses que você precisa manter aquela regularidade. Então, o preço, com certeza, vai fazer a diferença a longo prazo. Então, os recursos, o time de professores e o preço. Pô, bacana. Matheus, muito obrigado por ter recebido o Viralizando aqui na plataforma Descomplica. E para quem quiser conhecer o Descomplica, como é que faz? www.descomplica.com.br ou o nosso canal no YouTube, que tem uma série de vídeos incríveis para você ter o primeiro cheirinho do que é o Descomplica. E eu agradeço o convite do Viralizando. Valeu, gente. Olha, você que está em casa, quiser também ver nossas redes sociais, pessoal, não vai se esquecer de dar aquele like lá no Facebook e também no nosso canal no YouTube. Ó, perdeu o programa? É só lá no YouTube que tá tudo lá. Beleza, gente? Até o próximo programa. Um beijo. Tchau.